para falar um pouco sobre produtividade, o momento na panificação, os grandes desafios que a panificação brasileira tem nesse momento, principalmente diante de todos os desafios que o consumidor e a situação atual têm colocado. Então, nós vamos estar discutindo um pouco sobre isso, para entender um pouco quais são as alternativas que o setor de panificação tem diante do que é colocado no nosso dia a dia, né, para quem está na atividade do setor de panificação. Nós vamos começar entendendo um pouco desse momento, né, segundo os trabalhos realizados, de janeiro até outubro, o setor de panificação ele começou até muito bem, até o mês de maio, mas a partir de junho, nós começamos a perceber uma queda no fluxo de clientes nos pontos de venda, e essa queda é uma das questões que tem preocupado muito o setor, e reflete um pouco a questão do consumidor nesse momento. Então, essa queda de fluxo hoje, ela está em média 3% em relação ao ano de 2015, e nos últimos 10 anos é a primeira vez que nós percebemos uma queda significativa de fluxo. O setor vinha realmente vivendo um momento de euforia e de crescimento, e esse ano, praticamente, nós estamos percebendo uma mudança de hábito forte no comportamento do consumidor. Quando a gente analisa esses dois indicadores, o primeiro é o fluxo de clientes no ponto de venda, e o segundo é a questão do ticket médio. Mas esse ticket médio, que cresceu 6% em relação ao ano passado, até agora, ele reflete muito o aumento dos custos dos produtos, dos insumos. Então, isso tem pressionado reajustes de preços entre 8% e 12%. Então, o consumidor ele tem sentido, ao frequentar os pontos de venda, realmente a pressão dos preços. Então, nós tivemos uma queda de fluxo e percebemos claramente, nesse momento, um aumento de custos de forma significativa, que também preocupa muito, né? E isso, somado à queda de fluxo com o aumento dos preços, que tem refletido um aumento do ticket médio, nós temos, até o momento, uma performance de venda em termos de valores absolutos 3% superior a 2014, de janeiro a outubro. Então, nós acreditamos que vamos fechar o ano aí em torno de 1%, 2%, o que significa uma redução, se descontar da inflação, que já passou de 10%. Então, significa que o setor, esse ano, ele está diminuindo o volume. E isso cabe uma reflexão para quem atua no setor de panificação, quais são as suas alternativas. Então, o que nós entendemos? Se esse quadro ele mostra, de uma forma objetiva, a redução do fluxo de clientes, principalmente a partir de junho, o aumento dos custos operacionais, o aumento dos preços, e isso não significa aumento de faturamento. Isso é uma reflexão. Um outro ponto fundamental é a questão do aumento dos custos operacionais. Esses custos operacionais têm pressionado a necessidade de reajuste de preço, e aí nós precisamos conhecer muito bem o nosso consumidor para a gente saber como definir algumas estratégias para ser competitivo. A percepção de valor do consumidor foi muito ampliada na qualidade dos produtos, dos serviços, e não é como, por pouco tempo, simplesmente reajustar preço e continuar funcionando normalmente. Hoje, a empresa de panificação que não tenha credibilidade com seus produtos e serviços, ela não consegue manter o volume se ela fizer reajuste de preço, porque o consumidor está muito mais crítico. Então, quando nós colocamos a importância do consumidor, essa lâmina aqui, essa apresentação, ela coloca muito claro, ou seja, uma das forças do negócio de panificação é a proximidade, é estar sempre perto do consumidor. Isso permite com que a gente conheça bem os consumidores, os clientes, saiba ajustar os produtos e os serviços, as características de cada comunidade, de cada ponto de venda, mas, ao mesmo tempo, qualquer mudança de comportamento do consumidor, o setor de panificação imediatamente, ele percebe essa mudança de comportamento e precisa dar respostas rápidas, precisa rever estratégias de operação, produto, serviço, para oferecer aquilo que o consumidor está buscando nesse momento. Então, quando nós prestamos atenção, a proximidade tem uma grande importância, mas é a hora da padaria se apresentar. Então, as ofertas, as promoções,
a apresentação do ponto de venda, o preço de uma forma clara para o consumidor, mas é muito importante a qualidade dos produtos e isso gera confiança por parte do consumidor para adquirir os produtos naquele ponto de venda. Se a gente vai avançando um pouco mais, o consumidor moderno hoje, ele tem percebido esse comportamento e aí vem também a questão da busca de outros setores em trazer o consumidor que atualmente frequenta o negócio de panificação para o seu negócio. Então, outros canais de venda, como lojas de conveniência, empresas de varejo, supermercadistas, todas elas têm feito mudanças na sua forma de atuar e isso tem feito com que o consumidor também migre de um canal de venda para outro. Então, muito da perda de fluxo de cliente nas lojas de panificação não é só pela questão do momento da situação econômica, mas também pela migração desse consumidor para outros canais de venda. Então, aumenta, assim, a competitividade na atuação no varejo, na compra. E essa lâmina mostra com muita clareza que o consumidor hoje, o que ele procura quando ele vai às compras? Então, quando ele vai fazer abastecimento, ele quer encontrar o produto. Diante de uma situação como essa, a padaria, o ponto de venda, que não administra ruptura, falta de produto, tem a perda da credibilidade junto ao seu cliente, e aí o cliente pode estar buscando alternativa em outros pontos de venda. Então, esse comportamento de compra por abastecimento, a reposição das suas necessidades, mas a preparação de uma refeição, nós nunca podemos deixar de entender que o grande crescimento do negócio de panificação se deu na substituição do jantar, do trabalho que se dá muitas vezes de se preparar os alimentos em casa, principalmente no momento do jantar, da volta para casa, do trabalho, e esse comportamento faz com que a padaria tenha que oferecer soluções cada vez de forma mais conveniente, né? Então, nós temos que entender que o consumidor, esse consumidor, ele decide suas compras no ponto de venda, então a apresentação do ponto de venda é fundamental, a apresentação da loja, a apresentação dos produtos, o abastecimento, a iluminação, ou seja, 50% das compras dos consumidores, eles fazem meio que no piloto automático e decide isso no ponto de venda, dentro do ponto de venda. E ele não demora 15 segundos nesse processo de decisão. É muito importante a apresentação do ponto de venda, principalmente nesse momento que a disputa pelo consumidor é cada vez mais acirrada. A exemplo do que nós estamos vendo nessa foto, a exposição, a questão do abastecimento, a apresentação do produto, mas nesse momento também nós precisamos buscar rentabilidade. Então, o planejamento do mix do que vai se produzir é importante que se leve em consideração duas variáveis, margem de contribuição e esforço do processo produtivo. Existem muitos produtos no cardápio, na hora que a padaria se define o que ela vai produzir, que apesar do valor do preço de quilo, tem um valor agregado maior, mas muitas vezes o esforço de produção é muito grande, e isso diminui a produtividade no setor de produção. Então, nós temos que buscar produtos que combinem facilidade no processo de produção, produtividade da equipe no processo de fabricação e margem de contribuição. Produtos que são extremamente complexos no processo de produção e demorado, e com margem de contribuição menor, esses produtos muitas vezes precisam ser evitados. Então, o replanejamento do cardápio, visando uma produtividade acima de 800 kg mês no processo artesanal, nas padarias tradicionais, e o preço médio por quilo permite um faturamento bruto mês acima de 14, 15 mil reais por funcionário na área de produção, é muito importante para viabilizar os custos. E é possível se conseguir essa produtividade com planejamento do cardápio, onde se define um limite de até 15 itens diferentes no processo de produção por pessoa na área de produção, um preço médio por quilo que leva em consideração o produto de menor valor agregado, exemplo do pão francês. Então, nós temos que ter um preço médio por quilo que chega a ser quase 2 vezes o preço do produto de menor valor agregado e buscar uma produtividade no processo de produção acima de 800 kg mês.
e produtos com grande margem de contribuição, a exemplo dos pães artesanais, que são produtos que têm uma absorção de água extremamente elevada e melhoram a margem de contribuição do processo de produção da padaria. Um outro ponto importante é tornar a apresentação do produto no ponto de venda extremamente atrativo para o consumidor. A padaria é uma loja de alimentos frescos, que precisa ser ofertado para o cliente de forma conveniente, mas principalmente sempre fresco. Então, várias estratégias nós temos visto que são fundamentais para alavancar a venda nesse momento, para estimular o consumidor no ponto de venda a querer adquirir os produtos planificados. Nós temos que lembrar que o nosso consumidor, ele está naquele momento de volta para casa. E no momento de volta para casa, volta do trabalho, onde 65% das vendas acontecem, esse consumidor está buscando um produto que seja atrativo, mas é um produto fresco, um produto de qualidade. Exemplos como está na foto, de você colocar um produto sendo assado na loja, é fundamental para que você estimule as vendas, né? Assar os produtos na frente do cliente, reforçar o conceito de produto fresco. Isso é um ponto fundamental para que a gente consiga estimular a venda, né? E um outro ponto importante para estimular o consumidor é o show no ponto de venda, ou seja, a preparação de produtos na frente do cliente, reforçando o conceito de produto fresco, de produto preparado na hora. O consumidor, ele privilegia produtos que reforçam o conceito de artesanal e é o conceito de produtos frescos, produtos que reforça para ele a ideia de que é um produto mais natural, preparado de uma forma artesanal. Por quê? Porque isso vai substituir o trabalho dele ir até a cozinha e preparar o seu alimento. Um outro ponto importante é valorizar a apresentação dos nossos produtos, principalmente no ponto de venda. Exemplo que nós estamos vendo na foto, uma padaria que existe na Ásia. Dentro dessa foto, é importante a gente perceber que a finalização dos produtos é vista pelo consumidor, é um processo de atendimento que dá liberdade para o consumidor escolher os seus produtos, e isso estimula o consumidor a experimentar, né, onde ele mesmo pode se servir, e a apresentação do produto, valorizando o produto, criando uma identidade para o produto. Então, é muito importante a identificação no ponto de venda, onde o consumidor veja o nome, do que é feito, como que esse produto é elaborado, reforçar a transparência. Então, essa foto, ela reflete muito do conceito no mercado competitivo. Eu estive recentemente no Japão, e é importante a gente entender que num país, por exemplo, como o Japão, que não existia há 30 anos atrás o hábito de consumir produtos planificados, essa vontade de, ou seja, os pontos de venda, as padarias, elas reforçam muito o conceito de assar o produto na frente do cliente, liberdade para escolha, liberdade e reposição. Muita reposição. Essa reposição, ela é feita rápido, e assim a gente consegue um conceito de produto feito. Essa foto, ela reflete bem a questão de uma apresentação de discriminação. Essa outra padaria tem um conceito de atendimento, onde o cliente tem liberdade de escolher o produto, mas como a gente pode ver na foto, a funcionária tira o produto do forno, a reposição é feita a todo momento, e os clientes podem estar, na maioria das vezes, degustando os produtos que são apresentados no ponto de venda. Então, é muito importante esse estímulo. E quando a gente pensa no conceito de produtividade, hoje nós precisamos estimular o consumidor, mas nós precisamos dar liberdade e colocar produtos da mais alta qualidade. No mercado competitivo, onde o consumidor valoriza muito o seu dinheiro, ele só quer comprar produtos realmente se for esse produto agrega, ou se esse produto tem um diferencial. No caso da planificação, nós estamos falando de alimentos, nós estamos falando de produtos que é apto de consumo, que a repetição de compra é constante, onde as pessoas vão, em média, 14 vezes por mês no ponto de venda. Então, o que fica para a gente nessa nossa conversa? O que fica para nós é que, hoje,
mais do que nunca, nós precisamos valorizar o que fazemos, o contato que temos com o consumidor, e nós temos que estar atentos ao impacto dos custos operacionais, porque não é só repassando para o preço, porque o consumidor ele não está disposto a pagar por ineficiência. Então, nós precisamos ter processos produtivos, organizados, e precisamos ter produtos de qualidade e trabalhar muito bem a relação com o nosso consumidor e o ponto de venda. Daí a importância da qualificação do treinamento da equipe, onde as pessoas saibam quais são os processos e as tarefas que elas estão executando. Então, isso é simplesmente uma noção geral dos fatores mais importantes no impacto da produtividade. Eu diria que hoje nós estamos vivendo um momento de perda de clientes, nós estamos tentando repassar os preços e isso está diminuindo o consumo e a frequência do consumidor no ponto de venda. Com isso, nós precisamos trabalhar de forma mais profissional a relação com o consumidor, colocando produtos da mais alta qualidade, finalizando o produto na frente do cliente e melhorando o nosso processo produtivo. É muito importante para trabalhar com variedade de produto, introduzir algumas tecnologias no processo de produção, trabalhar com equipamentos que realmente facilite esse processo, mas o foco na qualidade, eu diria que o ponto fundamental é o foco na qualidade. E assim eu finalizo a minha fala e abro os trabalhos do blog Massa Magro, que é um outro local de encontro, uma iniciativa realmente muito importante, onde as pessoas que se interessam pelo setor de planificação podem estar tratando de questões relevantes para o sucesso do seu negócio. Muito obrigado e boa noite.